em resumo. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Não só o ouvinte, o assistente também pelas redes sociais. Nós estamos aqui iniciando agora a mais uma edição do programa Em Resumo e estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Fiscar o professor Dr. Seiji Izotami, do Departamento de Sistemas de Computação da USP e coordenador de um curso que é uma inovação, não é? E não somente uma inovação, mas também uma grande possibilidade de solução para um problema muito discutido, que é o papel da escola, o papel social da escola, diante de uma sociedade em profundas transformações, algumas das quais irreversíveis, diriam alguns autores. E o professor Seiji está coordenando um curso que ele vai discutir conosco, não somente o curso, mas nós vamos pensar um pouquinho no papel da escola e da tecnologia, tá, no universo de hoje. Seiji, prazer em recebê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite dentro da tua agenda. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar aqui para comunicar um pouquinho e falar um pouquinho sobre tecnologia e educação. Perfeito. Seiji, a primeira coisa que eu te pergunto, já mais ou menos anunciei na minha fala introdutória, é, dentro dos teus estudos que tu fizeste no Brasil, Japão, nos Estados Unidos, tá? Como tu vê o papel da escola? A função social da escola, a questão da formação do sujeito, etc. Toda essa trajetória te mostrou o quê? Bom, eu acho a parte fundamental da escola são, no meu ponto de vista, são duas, né? Uma é conteudista, ou seja, ela precisa passar algum conjunto de informações, de valores que são importantes para uma pessoa crescer na sociedade. Mas o mais importante que eu vejo que é o papel fundamental da escola é a transformação. Ou seja, transformar um indivíduo para que ele sinta vontade de aprender, porque ele já cresce aprendendo, ele sinta vontade de continuar aprendendo e crescer em qualquer área que ela queira se especializar. Então, eu acho que esse é o papel fundamental da escola, ser motivadora, mostrar como se pensar, ou seja, pensar a se pensar, pensar a como construir e a como contribuir com a sociedade. Então esse seria, no meu ponto de vista, o papel fundamental da escola. Perfeito. Te escutando, me veio à mente uma palavra, a questão da curiosidade. O aprender, ele tem inúmeras relações, uma das quais é a curiosidade que determinados conteúdos geram nos indivíduos. Bem simples, você gostou de matemática e de repente o teu primo foi estudar, sei lá, filosofia, sociologia, história. Tá? Como despertar essa curiosidade quando, de acordo com inúmeros autores, nem teria tempo de citar todo mundo que discute isso, mas, por exemplo, parece que há um hiato entre a escola e a sociedade. E aí, propriamente, eu estou encaminhando a minha pergunta para a tua área específica, que é a computação. Tá? Determinadas escolas proíbem o uso de celulares, ou seja, o celular é um inimigo. Bueno, tendo essa riqueza da tecnologia, como causar curiosidades para ajudar o estudante a desejar aprender e a aprender? Na tua experiência, obviamente. Muito interessante a pergunta, Ronaldo. A curiosidade ela é fundamental para a criança, para o jovem ou para o adulto, para aprender, né? E a tecnologia ela traz um pouco dessa pegada de atrair o jovem, principalmente as crianças e os jovens, para interagir com o conteúdo, para manipular com a informação, para testar. No mundo da tecnologia, errar é bom, porque ao errar você aprende alguma coisa. Não é errar e está errado, não. Errar você testou, não conseguiu, vamos tentar de novo. E esse processo de errar, fazer de novo, aprender, faz parte inerente das nossas vidas e ajuda
a criança ou jovem a ter curiosidade para testar, errar e aprender. Então, isso em termos de tecnologia, a tecnologia consegue apresentar ou criar um ambiente que propicie esse tipo de exploração. Então, o explorar ele é fundamental na tecnologia. Então, imagine que você, ou uma criança, um aluno, não saiba nada de computador, mas você apresente o computador para ela com algumas funções básicas. A criança, ao explorar, e aí tem muitos resultados na Índia, em outros países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que mostram que a criança, ao ter a experiência e errar, utilizar a tecnologia, aprender com a tecnologia, ela se torna hábil a fazer isso no cotidiano. Então ela vai testar, vai errar, vai tentar de novo, e é isso que acontece em todo o nosso processo de desenvolvimento humano. Perfeito. Já encaminhando para o curso, essa próxima questão que eu proponho é a seguinte: nós falamos num dos atores, que é o ator educando, aquele que aprende algo, que se interessa e tem curiosidades, etc. Mas existe um outro ator fundamental nessa relação, que é o educador. E aí eu me recordo aqui algumas falas que eu escutei aí ao longo da minha trajetória, que nós temos uma escola pensada no século XVIII, XIX, nós temos educadores formados ao longo do século XX, o meu caso especificamente, e você tem estudantes que já nasceram no século XXI, ou seja, nós temos um diálogo de inúmeras gerações e como essas gerações se organizam diante de instituições, especificamente a questão da escola. Então eu te pergunto o seguinte: como os educadores, mantendo, enfim, a referência do seu universo formativo, da sua cultura formativa, dialogam com uma cultura totalmente diferenciada? Pensando em música, eu escutava LP e quando eu não podia comprar o LP, eu gravava numa fita cassete dos meus amigos. A maioria dos alunos, se você falar o que é uma fita cassete, ele pode até já ter visto ou ter em memória, mas ele nunca teve o barato de juntar 5, 6 discos numa gravação única, certo? Como os professores, os educadores, seja, podem se preparar para dialogar com esse novo universo cultural? Excelente pergunta, Ronaldo. O que a gente tem visto na sociedade, principalmente nessa área de tecnologia, é que a tecnologia ela anda muito rápido. Então, mais importante do que a gente pensar, como pensava-se no século XVIII, XIX, que era transmitir conteúdo, na verdade a gente tem que capacitar as pessoas, né, a pensar para o futuro, né? Então, se você imaginar o seguinte, você pode ensinar matemática apresentando fórmulas. É o que acontece em muitos locais. A criança vai ficar, procedimentalmente ela vai conseguir fazer, mas seria mais interessante para pensar em termos de sociedade, em termos de futuro, ajudar a criança a pensar sobre o problema. Né? Como é que a gente consegue resolver o problema para chegar naquela fórmula para que você consiga aplicar ela de maneira correta? Porque esse processo de pensar ele é extremamente importante e ele está um pouquinho carente atualmente. Então esse processo de pensar ele é muito importante. Então, no curso de especialização em computação aplicada à educação, o que a gente quer fazer não só mostrar a tecnologia em si, que a gente quer ajudar o professor a pensar como é que ela consegue utilizar as tecnologias da computação para resolver diferentes tipos de problemas que existem na sala de aula ou ao tentar resolver algum tipo de problema no ambiente escolar ou assim por diante. Então, esse é o nosso papel, ajudar o professor a pensar as novas práticas para incluir ou se apropriar da tecnologia
e conseguir apoiar os alunos da melhor maneira, incluir a tecnologia, não ficar com medo dela, Perfeito. que é extremamente comum, né? E uma coisa importante, principalmente para os professores, não existe a necessidade de exigir mais do professor, né, em termos de carga horária, porque eles já são extremamente ocupados. Sim. E fazem um papel muito importante. Então nosso foco é ajudá-lo a resolver os problemas que eles têm, para que eles consigam trabalhar da melhor maneira possível. Perfeito, perfeito. Eu parto de um ponto de vista heraclitano, o Pantarrei. Para mim, tudo muda, tudo está fluindo. Essas mudanças que nós temos no ensino, nós temos de fato uma educação básica que tem os seus aspectos deficitários, não é? Mas ao mesmo tempo é aquilo que nós temos. Não adianta pensar platonicamente no ideal e esquecer o que está na nossa mão. Nesse sentido, eu te perguntaria o seguinte: dentro dessas mudanças que estão aí se desenhando com concordância e com discordância social, como é natural em um modelo democrático, eu te perguntaria o seguinte: como o docente pode afetar? É óbvio que eu não estou me referindo no plano da política que desenha como deveria ser, tá? Eu estou falando na prática da sala de aula, estando limitado por um sistema, tá? Como eu utilizo a tecnologia de forma criativa, considerando inclusive as próprias limitações que docentes mais velhos têm por não terem sido formados naquele padrão tecnológico, etc. Como ser criativo? Essa pergunta tem a ver com o aluno está lá acessando o Facebook enquanto, sei lá, você está explicando o pensamento de Max Weber sobre burocracia para o ensino médio, alguma coisa no estilo, tá? E ele está lá no Facebook. Como o professor pode, e essa é uma dica para professores, obviamente, da educação básica, tá? Como é que o professor pode utilizar o Facebook, enfim, ou outras redes, ou outros recursos, de forma criativa, para somar com a disciplina que ele esteja ensinando? Bom, essa é uma pergunta muito boa, né? Principalmente para os professores pensarem em suas práticas de ensino, né? O que a gente faz é muito pensar em qual tipo de problema o professor possui e como é que a gente pode contribuir. Então, se a gente for pensar num ambiente escolar, normalmente os professores têm 30, 40 alunos numa sala de aula, né? E pensando no papel da escola, ele precisa auxiliar as crianças a se desenvolverem, né? E uma da parte do processo de desenvolvimento é identificar alunos com dificuldades em tópicos específicos da disciplina, seja na alfabetização, seja na parte de matemática, física, química, história. A gente precisa identificar o que ele está com dificuldade e o que ele está indo bem, né? A computação e a tecnologia, ela consegue ter um papel importante nesse tipo de situação. Então, imagina o seguinte: se o aluno ele está com algum tipo de dificuldade, um tópico específico, vamos pensar, ele não consegue resolver um problema de matemática. Então, se as provas, por exemplo, estiverem sendo realizadas num celular, automaticamente o professor consegue, usando as tecnologias da computação, consegue identificar alunos com perfis diferentes, mas errando a mesma coisa. Então aí o professor pode pensar: poxa vida, se várias crianças erraram a mesma coisa, ou todas as crianças estão mal, ou é o meu processo de ensinar que está falhando nesse tópico específico. Então o professor consegue ver isso e aí consegue retrabalhar esse mesmo conteúdo, essa mesma processo aí de aprendizagem, para que
o aluno consiga explorar melhor o conteúdo ou a forma de aprender, né? Então, esse é um exemplo que a gente pode utilizar na computação, né? O Facebook também, ele tem um papel interessante, porque todas as crianças jovens atualmente têm o Facebook. Uhum. Às vezes até antes de um RG, alguma coisa, ela já tem o Facebook. Já tem o Facebook. Né? Então é um meio de conseguir você como professor chegar mais próximo do aluno. E não fazer com que o aluno chegue próximo a você. Então você faz um papel ativo como professor de chegar próximo do aluno, de entender ele, de conversar com ele num ambiente que ele esteja acostumado. E com isso você consegue explorar melhor o que a gente chama de aprendizagem informal, né? Que está fora de sala de aula, uma aprendizagem informal. Que é, na verdade, a maior parte do tempo os alunos estão fora da sala de aula e não dentro da sala de aula. Então é importante a gente utilizar esse tempo da melhor maneira possível também. Perfeito. Eu estava pensando aqui numa expressão, eu venho das humanas e das sociais, então a palavra autocrítica para mim tem um peso muito grande. Pensando na docência, a autocrítica significa justamente, bom, se tem muita gente errando num determinado ponto, então o problema não está com eles, possivelmente esteja com a minha metodologia de trabalho. Te escutando, eu pensei que de fato a tecnologia se transforma num aliado interessante até para a autoavaliação do professor, para saber como ele está desenvolvendo o papel dele. Exato. Agora, uma pergunta que eu também não poderia deixar de mencionar, porque tu também é um educador, eu acho que é uma coisa interessante sempre nós pensarmos, não é? Como tu disse, a criança, o adolescente, o jovem, o que seja, e hoje com a possibilidade, enfim, até de pessoas de uma idade mais avançada estarem ou retornarem aos estudos e tal, mas pensando jovens e adolescentes, como os pais podem ser um auxílio, porque normalmente tem uma vivência maior com a família do que com a escola, e essa vivência também é caracterizada por uma qualidade afetiva maior. Então, como os pais podem se apropriar do conhecimento mínimo necessário da tecnologia, até para saber e ajudar os seus filhos a não usarem de uma forma até perigosa, certo? Sim. Inúmeros casos a gente sabe de assédio de crianças via Facebook, enfim, e outras plataformas, não é? Pensando nos pais, Seiji, o que tu diria aos pais nesse sentido? Eu gosto muito de uma frase que colegas costumavam usar, que é o seguinte: para o seu filho ter sucesso, ou melhor, por trás de um filho com sucesso existem os pais acompanhando, né? Por trás de uma pessoa com sucesso existem os pais acompanhando. Então, o papel dos pais, ele tem que ser extremamente ativo, né? Nessa situação de educação, principalmente, porque na verdade é ela que vai dar o apoio emocional, psicológico, e assim por diante, para que o aluno consiga realizar as atividades da melhor maneira possível, né? Então, o papel dos pais é fundamental. O acompanhamento da aprendizagem é fundamental. Em vários países que eu visitei, em particular no Japão, os pais, eles participam de todo o processo de aprendizagem, né, até chegar à universidade. Então, até nas entrevistas para entrar numa escola, os pais têm que ir junto. Porque a escola quer conhecer quem são os pais. Será que os pais vão ajudar essa criança a se desenvolver da melhor maneira possível? Será que esses pais, eles estão realmente interessados e engajados, né, para contribuir com a formação do seu filho? Se a resposta for sim, então a chance de sucesso dessa criança é infinitamente maior do que qualquer outra criança que não tem esse apoio, né? Então,
papel do pai é sempre estar ao lado, acompanhando, realizando, se possível, as tarefas em conjunto, tirando dúvidas. Muitas escolas atualmente já estão com boletim online, acompanhar o boletim, acompanhar as dificuldades, mesmo que ele não saiba, acompanhando e tentando entender, tentando encaminhar para o melhor profissional, já contribui para que a criança se sinta acolhida e consiga ter um maior desempenho. Perfeito. Muito bom, Seiji, eu te agradeço sinceramente por esse bate-papo, tá? Foi para nós um prazer te receber aqui. E eu encerro agora, então, a mais esta edição do programa Em Resumo e aproveito para te lembrar do seguinte: www.radio.fiscar.br. Você pode baixar os podcasts, assistir esse programa e todo o resto da programação da Rádio Fiscar, e você pode também baixar o nosso app, e através do app você não só acompanha toda a programação da rádio, quanto concorre a ingresso para shows, enfim, vários brindes que a rádio disponibiliza para o ouvinte. Muito obrigado pela tua companhia e até a próxima edição do Em Resumo. Grande abraço. 95,3 FM.